O ser humano se preocupa com muitas coisas, em adquirir conhecimento, argumentos para debater com outras pessoas, mas se esquece muitas vezes de viver. A vida está aí diante de nós para ser vivida. Mas será que nós vivemos? Ou ficamos apenas argumentando, tentando mostrar o nosso conhecimento para os outros? Vivemos? Esta é a grande pergunta que precisamos fazer para nós mesmos. Porque de nada adianta todo o conhecimento do mundo se o ser humano não vive, porque apenas através da vivência que ele cresce, que ele se desenvolve espiritualmente. Por mais que ele leia e deposite informações em sua mente, se ele não viver com o seu espírito, se ele não colocar em prática o que existe nas profundezas do seu coração, todo o conhecimento terreno ficará em vão. E muitas pessoas passam uma vida toda pilhando apenas conhecimento, sem viver. Não que o conhecimento não deva ser buscado, seria até uma loucura eu dizer isso, mas muitas pessoas buscam apenas o conhecimento e não vivem, se tornam plantas de estufa, estão em contato o tempo todo com os livros, mas não com a vida. E nós precisamos interagir com a vida e não apenas com as páginas dos livros, porque somente as vivências farão com que nós possamos nos conhecer, com que nós possamos nos desenvolver. Então, o ser humano pós-moderno, ele se tornou um apartado da vida. As pessoas estão apartadas da vida, estão em seus grupos, em suas pequenas bolhas sociais, em seus gabinetes de estudo, estão no mundo virtual, apenas viajando na internet. As pessoas estão se drogando, fazendo sexo, trabalhando em demasia, juntando dinheiro, mas não estão vivendo. E se nós não vivermos, a nossa vida será em vão. A nossa vida será em vão. Estamos aqui para viver, mas isso não significa se entregar a uma vida prazerosa, viver apenas para os prazeres, os vícios, as paixões. Quando eu falo viver, me refiro à vida interior, à intuição, deixar-se orientar pela intuição e viver conforme as suas orientações, desprendendo-se dos ditames da razão, porque a razão não pode se sobrepor ao espírito. A razão é apenas um instrumento que deve ser utilizado pela intuição. E a vida está no espírito. A vida se manifesta através da intuição do espírito. Falo da vida interior. E o ser humano vive quando ele tem contato com a sua vida interior. O que conta nessa existência é a vida interior. Ou nós permitimos que ela flua, ou nós não vivemos. E muitas pessoas não vivem porque não permitem o seu espírito fluir. Estão em ambientes artificiais, no mundo dos livros, da internet, das fantasias, dos prazeres baratos, das drogas, da sexualidade, da depravação. Cada um escolhe uma matrix diferente para si. Cada um escolhe uma matrix diferente. Mas a maioria esmagadora das pessoas está na sua matrix. Cada indivíduo na sua matrix. Essa é a sensação de liberdade que as pessoas têm, de poderem escolher a sua matrix. Falsa sensação de liberdade, né? Porque liberdade de fato as pessoas não têm, porque estão presas à mente, estão presas ao ego, estão presas à forma artificial de pensar e por isso não vivem. Somente alguém que vive é livre. A liberdade está no fato do ser humano se entregar à vida,
dele ouvir a intuição dentro de si e fazer o que ela determina. Isso é viver. Mas muitas pessoas não vivem porque estão em ambientes artificiais, né? Ambientes artificiais. Então é preciso viver, é preciso ser natural ao máximo. Nós não podemos ficar apenas no mundo virtual, no mundo das drogas, no mundo da sexualidade, da depravação, no mundo dos livros, etc. e tal, porque até a própria leitura ela se torna uma fuga da realidade, dependendo do caso. Muitas pessoas se refugiam dentro dos livros e também não vivem. Então, tudo requer um equilíbrio nessa vida. Podemos sim estudar, podemos adquirir conhecimento, mas se nós não vivemos, o conhecimento também não nos serve de nada. Notadamente o conhecimento intelectual e racional apenas. O ser humano precisa se entregar ao conhecimento do espírito, ao autoconhecimento. Então sim ele se capacita a viver. E muitos intelectuais não conhecem nada de si mesmos. Do que vale tanto estudo se o ser humano não se conhece e não aprende a viver? Então, tudo nessa vida requer um equilíbrio para que nós possamos encontrar a paz dentro de nós mesmos, primeiramente, e depois no ambiente externo. Certo? Obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima. Valeu, gente!